Hoje dia 20 de janeiro de 2013, ano Domini, e nós estamos estudando o livro de Daniel. Estamos em Daniel capítulo 9 e nós estamos avançando lentamente para que possamos ter o máximo possível entendimento da profundidade e da riqueza que é esse capítulo e esse livro. E nós já temos falado que o capítulo 9 de Daniel, ele pode ser dividido em duas partes. Capítulo 9 de Daniel. A primeira parte é aquela parte em que Daniel faz uma oração, que vai do versículo 1 até o versículo 19. Uma oração. Uma oração que Daniel fazia apoiado no entendimento que ele teve das Escrituras. Crente fiel que Daniel foi, o versículo 2 de Daniel 9 fala que no primeiro ano do reinado de Dário, eu entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então Daniel, que a gente já sabe por outros capítulos que ele tinha o hábito da oração, que ele orava 3 vezes ao dia, no seu quarto, ajoelhado, diante da janela que olhava para o leste, para o oeste, olhando para Jerusalém, e ele tinha o hábito de ler os livros. Interessante que a gente vê aqui o plural, né? Pelos livros. Entendi pelos livros, ou seja, Daniel está falando daquele conjunto de livros que ele já tinha entendimento pelo Espírito Santo, que eram inspirados, que foram comunicações que Deus havia dado, a Torá, que foi dada por Moisés, através de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ele já tinha conhecimento do livro de Josué, do livro de Juízes, dos livros de Reis e de Crônicas. Ele já conhecia o livro de Salmos, os livros escritos por Salomão, Cantares, Provérbios, Eclesiastes, e vários dos profetas que já haviam passado em Israel antes dele, a maioria deles até, inclusive o profeta Jeremias. O profeta Jeremias foi um profeta que viveu e profetizou e teve seu ministério naqueles últimos dias de Jerusalém. Jeremias foi um profeta que integrava a geração que assistiu à vinda de Nabucodonosor, aquele rei babilônico, que investiu contra Jerusalém 3 vezes no ano 605 a.C., no ano 597, no ano 586. Então Jeremias foi aquele que profetizou a sua geração. Não adianta resistir a Nabucodonosor. É da vontade de Deus que Nabucodonosor venha e destrua essa cidade e esse santuário por causa dos seus pecados, por causa dos nossos pecados. E nós vimos, durante 2 semanas, que Israel, sendo a esposa de Deus, ele não cumpriu a parte dele naquele pacto condicional que Deus propôs lá em Êxodo 9, que Israel aceitou, concordou, tudo que o Senhor disser faremos, e que foi reiterado, foi dito, foi apresentado novamente por Moisés no livro da segunda lei, né, do Deutero segundo Nomos lei, quando a lei foi reapresentada àquela segunda geração, não a geração que saiu do Egito, porque aquela toda morreu no deserto, exceto Josué e Caleb, e que está lá em Deuteronômio 28, nós estudamos o Monte Gerizim, o Monte Ebal, as bênçãos e as maldições. Então, bom dia, Daniel, ele conhecia pelos livros, ou seja, esse conjunto de escritos que ele já orientado pelo Espírito Santo, Daniel capítulo 9, versículo 2, que ele orientado pelo Espírito Santo já sabia serem inspirados e que ele trazia consigo a palavra de Deus, que ele tinha o hábito de ler, de consultar, de estudar, de meditar. Ele conhecia o Salmo 1:1, né? Bem-aventurado o homem
que meditam na sua lei de dia e de noite. E ele, nesse seu hábito de consultar a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, de meditar a palavra de Deus, e ele era até muito investigativo, né? Ele era uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa extremamente qualificada por Deus, dotada por Deus. Nós vimos lá no capítulo 1 de Daniel, aquela situação dele, quando ele chegou em Jerusalém, quando ele chegou na Babilônia, que tentaram aculturizá-lo, não sei se é a palavra é essa, ou seja, tentaram fazer uma lavagem cerebral nele e transformá-lo num babilônio, mas ele se manteve fiel aos seus princípios, às suas tradições, à sua fidelidade a Deus. E ele leu Jeremias, capítulo 25, versos 11 e 12, onde diz o seguinte, Jeremias 25, 11 e 12. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Está falando de Israel. Jeremias, lá na sua época, lá no ano 590, alguma coisa, lá nos anos 90. Né? Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia. E Daniel, quase 70 anos depois, ele foi um dos primeiros a ser levado cativo, no ano 605. Ele está aqui no ano 539, porque ele situa historicamente os capítulos e os livros que ele escreveu, as visões, né? Em Daniel 9:1 fala que no primeiro ano de Dário, da linhagem dos Medos. Isso a gente sabe pela história que foi no ano 539. Ou seja, 66 anos depois das assolações de Jerusalém terem começado, Daniel entendeu por essas passagens, Jeremias 25, Jeremias 29, que ele também devia ter o rolo, onde isso estava escrito. Ele foi lá, consultou os livros, ele lembrava, nossa, 66 anos atrás, eu tinha 15 anos de idade, agora estou aqui com meus 81, uma vida inteira. Eu fui funcionário público babilônico, 66 anos, foi até mais, ele avançou dentro da administração do Ciro, né? O persa, porque foram os medo-persas que conquistaram a Babilônia. Nesse mesmo ano de 539, aquela festa do capítulo 5, lá do Belsazar, nós já estudamos. Então ele está sabendo, o tempo, a hora está chegando. Eu, como conhecedor da palavra de Deus, eu me lembro de ter lido em Jeremias 25 e também aqui em Jeremias 29:10, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, estou falando do povo de Israel que estava lá cativo, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para esse lugar. Então, Daniel, ele escreveu aqui no capítulo 9, que no primeiro ano do reinado de Dário, eu, Daniel 9:2, entendi pelos livros, inclusive Jeremias, que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então a hora está chegando. O momento de voltar para casa está chegando. Então ele toma uma atitude. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar, com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Ele sabe que sem arrependimento, isso era condicional, o pastor até levantou para ler aqui na semana passada, que existe a necessidade, isso é uma das cláusulas do contrato que Deus assinou com Israel, é que uma vez que eles tenham se afastado da berite, da aliança, do pacto, que foi proposto em Êxodo 9, que foi reiterado em Deuteronômio 28, havia necessidade de arrependimento por retorno à comunhão. Pode comentar ou perguntar. É só uma curiosidade que me surgiu ali, é uma pergunta. Na época antiga, nessa época já existiam as sinagogas, não? Foi quando surgiram as sinagogas. Foi exatamente por ocasião, foi uma coisa boa, né,
Aparentemente apanhar não é bom, mas apanhar é ótimo. Porque quando você apanha é que você aprende. E Israel está apanhando. Ele está tomando as palmadas de Deus aqui 70 anos. Por causa da idolatria, por causa do desrespeito às palavras dos profetas, por N motivos, por não respeitar os descansos da terra. Então, uma das consequências do cativeiro é que Israel foi curado da idolatria para sempre. E, como não havia mais templo, né, não havia mais terra, não havia mais santuário, não havia mais Jerusalém, eles lá no cativeiro, a gente lê em Salmo que eles ficavam chorando, com as harpas penduradas no salgueiro, lamentando, minha terra, minha casa, meu templo, minha Jerusalém, meu Israel, meu Judá. Eles, por terem essa força de hábito muito forte, muito intensa, de ter o contato com a palavra de Deus, eles criaram esses lugares chamados sinagogas, onde eles se reuniam para poder fazer a leitura da Torá. A sinagoga estava surgindo. Hã? Foi a partir do cativeiro babilônico. E aí vem uma das boas consequências. E aí vem a sequência da pergunta, porque é interessante, porque a gente não viveu aquela época, a gente vive hoje, na época de hoje. Eu gosto muito da época de hoje. É? Não é. É porque eu fico pensando no pessoal. Eles terem acesso, a impressão que me dava é que para ter acesso à Torá, obrigatoriamente eles tinham que estar na sinagoga. Por exemplo, o povo chegava, você tinha lá aqueles que falavam na frente, os líderes, e eles expunham essas palavras ao povo, não é isso? Mas o povo tinha acesso à palavra livremente, ou só quando estava reunido lá e só um tinha a liderança e passava? Porque pelas circunstâncias do próprio Israel, a impressão também que dá é isso, dessas coisas de cair em pecado, aí vem a maldição, vem a bênção de outro lado. Você está entendendo a colocação? O povo, porque Daniel, ele andava lá com seus papiros aí, como você está falando, os rolos. Quer dizer, então, ou ele fez uma cópia, o que eu não sei se também na época havia esse pensamento, cada um vai ter uma Bíblia em casa para poder acompanhar. Não, explica um pouquinho, explana um pouco a respeito desse tópico, por favor. Quando a gente estuda o livro de Levítico, a gente vê que uma das obrigações do levita, ou seja, da classe sacerdotal, era exatamente anualmente relembrar o povo de toda a lei. Era uma obrigação levita. O povo, por isso que nós somos privilegiadíssimos. A gente tem Bíblia no iPhone, a gente tem Bíblia no computador, a gente tem aquele canivete que carrega no bolso ali, a Biblinha, tem versão Almeida corrigida, atualizada, King James, tem a versão Reina Valera, a gente tem Bíblia, a gente vai embora, fica a Bíblia no banco, ou seja, hoje em dia é uma fartura. Mas naquela época, o Gutenberg ainda não tinha nascido, né? Faltar 3.000 anos para o Gutenberg nascer, aquele alemão que inventou a prensa tipográfica, né? Então, não existia a manufatura em série de cópias dos livros, dos rolos. Era até uma coisa cara, até a Idade Média. Era uma coisa cara. Só ricos tinham livros, ricos. A pessoa para ter livros tinha que ser rica, tinha que ter dinheiro. Porque você encomendava, eu quero uma cópia da Torá. O amanuense, o escriba, a pessoa que ia copiar, ele ia escrever letra por letra. Ele primeiro ia ter que matar vários bodes, desidratar a pele deles, curtir, transformar numa folha. Depois ele ia gastar lá seus 10 anos escrevendo os 5 livros da Torá. Aí você encomenda agora em 2003, quando em 2023, aí chega o rapaz lá do seu casamento. Os livros que o senhor me encomendou outro dia, ali em 2013, há 10 anos atrás, estão prontos. Hoje em dia você Ctrl+P, sai tudo ali rapidinho, mas antigamente era coisa cara. Então, tem que mandar, e a gente imprime, rasga, ficou ruim, vou imprimir de novo. O vermelho ficou rosa.
Mas na época eram escassos as cópias. E era uma das maiores responsabilidades da liderança, né, dos sacerdotes, fazer a apresentação anual da lei ao povo. O povo não se desviar. Isso está lá em Deuteronômio. Basta ler o livro de Deuteronômio, vai ver que isso é enfaticamente dito. E aquilo que os pais ouviam durante essas apresentações públicas anuais, ele tinha o compromisso e a responsabilidade de repetir para os filhos. Falou, o sacerdote lá falou que a gente escuta porque o nosso Deus é o único Senhor e nós devemos amá-lo de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Então o pai está lá pescando com o filho e ele falou, o levita falou que a gente tem que amar Deus pelo coração. Ele está jogando pedrinha na água, ele está andando, levando o filho para a escola, esperando na fila dupla da charrete, o filho sair pelo o tempo inteiro, é o que a Bíblia falava, é o que a Bíblia ensina. Então eram raras, escassas as cópias e era de responsabilidade da liderança sacerdotal apresentar isso ao povo. Inclusive, por exemplo, os pentecostais deturpam certos versículos do Velho Testamento que falam que sem profecia o povo se corrompe. O sentido é exatamente esse. Se não tiver quem anuncie que profetizar significa jorrar diante publicamente, no hebraico, né? Neviim. Se não tiver alguém que neviinha a palavra de Deus, que jorra a palavra de Deus, que apresenta a palavra de Deus publicamente, o povo não sabe o que fazer, falar. Ele não conhece Deuteronômio 6,4. Chamar Israel, Adonai Elohim, Adonai errado. Escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. O profeta, o sacerdote não avisou isso para o povo, aí vem um instrumento de Satanás e fala, não, que isso, todos os caminhos levam a Deus, pode adorar através de Baal também, que é a mesma coisa. Aí o povo se corrompe, se desvia, porque não tem quem profetize. E tinha também todas as festas judaicas que eram também para relembrar memoriais. Cada festa tinha um significado para explicar o sentido. Sim. Era a palavra de Deus falada novamente. Então era assim. Mas Daniel era uma pessoa, só em 2 ou 3 circunstâncias aqui, 2 ou 3 vocês falaram. Se você descobrir o significado desse sonho, eu vou te encher de ouro, pedra preciosa e prata. O ouro, assim que eu não consegui nem carregar. Então que ele era rico, isso é fato. Que ele tinha prestígio, isso também é fato. Porque quando escreveram lá na parede, a própria rainha, a mãe, falou, chama aí que tem um rapaz judeu aí que ele entende muito desses negócios. Ele tem o dom do entendimento de tudo. Ele é cabeção. E sem contar que ele era um funcionário público, burocrata. Ele tinha acesso a registros, a bibliotecas. Ele tinha acesso a praia dele era escrever. Ele era um funcionário público, burocrata, escrevedor. Ele era um desenhador, escrevedor, né, Pio? Então, quando eu era criancinha, tinha 3 anos de idade, eles perguntavam, o que você vai ser quando crescer? Eu falava assim, desenhador, escrevedor. Era a minha vocação, eu já sabia, desenhar e escrever, que é o que eu faço até hoje. Então, o Daniel, ele era um burocrata, ele tinha acesso a bibliotecas, e a biblioteca babilônica é gigantesca. Eles compilavam, reuniam o conhecimento do planeta inteiro nas gigantescas bibliotecas de tabuinhas cuneiformes, lembra aquela história das tabuinhas de argila? Então, ele tinha fácil acesso a isso. Ele tinha coleção pessoal de rolos dele, né? Tanto é que ele fala que entendeu pelos livros, ele não põe nem no singular. Eu entendi pelo livro de Gênesis, pelos livros, ele tinha vários. Ele era um dos poucos privilegiados que tinha acesso livre e fácil à palavra de Deus, mas que não era comum. Tanto é, bom dia, pensei em tu ontem. Será que aquele irmão foi arrebatado? Mas de repente tem um arrebatamento parcial. Né? Então, dizem tudo. Né? Então Daniel entendeu, está respondido? Então, e o propósito da sinagoga é exatamente perpetuar isso. A divulgação da palavra de Deus na comunidade judaica. Né? É o zelo que eles têm pela palavra. Que é lindo, né? Eu até estou pretendendo voltar a frequentar a sinagoga. Eu e a Raquel estão combinando isso.
Esse ano eu pretendo ir a todas as festas judaicas e esporadicamente à sinagoga, que eu gosto muito, é muito bom, é muito bom. Mas depois eu já estou até passando uns macetes para ela o que falar, o que não falar. Eu e o Clésio, nós éramos piolhos de sinagoga, né? É muito bom. Tem, né? É só uns macetinhos. Daniel, já o cativeiro babilônico estava nos seus estertores, né? Estava chegando ao fim. Faltavam aí 2, 3, 4 anos para ele acabar, e Daniel entendeu pelos livros que isso estava acontecendo, e por conhecer bem a palavra de Deus, a gente sabe pelo caráter dele que aparece através do seu livro, ele se apresentou diante de Deus para fazer a confissão em nome do povo. Observa aí no versículo 4, 3, voltei, depois de eu ter entendido que as assolações estavam terminando, já estava para se cumprir 70 anos, verso 3, voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse, ou seja, ele vai fazer uma confissão de pecados. Ele está aqui como que representando a nação de Israel. Ele está fazendo a confissão em nome do povo. Tanto é que ele não ora no singular, ele ora no plural. É só ir vendo a oração que vai se estender até o verso 19. Olha lá, verso 10. E não obedecemos à voz do Senhor. Verso 12, ele confirmou a sua palavra que falou contra nós. Então, ele está falando aqui no plural. Não é uma oração individual. Não é Daniel que está falando a Deus nesse momento. Quem está falando a Deus nesse momento é Israel através de Daniel. Daniel está representando a nação. E ele tem qualificação para isso, porque inclusive ele é um cativo. Ele está sofrendo as consequências de Deuteronômio 28, assim como todo o povo de Israel. E isso era necessário. Agora, voltando à sua pergunta que eu ia falar, quando passou até levantou aqui para ler Deuteronômio 30, de 1 a 10, eu já estava com ele aqui no gatilho, né, para ler, porque Deus colocou, dentre as condições que ele apresentou a Israel através do pacto, né, da certidão de casamento de Deus com Israel, é o pacto sinaítico, né, o pacto mosaico, aquele pacto que foi oficializado lá no Sinai. Eu falei, obediência à palavra de Deus, essas consequências, né? Desobediência à palavra de Deus, estas outras consequências, lembra do Monte Ebal, Monte Gerizim? E uma das cláusulas é que, no caso do tropeço, no caso do descumprimento unilateral, ou seja, por parte de Israel, das condições pactuadas, o retorno à condição original, ou seja, de comunhão, só aconteceria mediante arrependimento e confissão de pecados. E é isso que Daniel está fazendo aqui, não lembro no verso 4, fiz confissão. Vamos lá em Deuteronômio 30, de 1 a 10, diz o seguinte, depois de falar um monte de maldição que vai vir sobre Israel, caso eles não obedeçam o pacto, o que foi pactuado, caso eles não tenham confiança suficiente na fidelidade de Deus para também serem fiéis, caso eles pisem na bola, aí veio Deuteronômio 30, que Deus já sabia que eles iam pisar na bola. Quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, aquilo tudo que a gente já leu, né? A panela quebrada, a vinha seca, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações para onde eu te lançar, o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvido a sua voz, segundo tudo o que hoje eu te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, se compadecerá de ti e te ajuntará de novo.
de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus, ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí se ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará de lá. Ou seja, nossos irmãos lendo o restante do texto, existe a necessidade de arrependimento. Isso vale todas as escrituras. Se os irmãos abrirem, por exemplo, em Isaías 55:7, isso é uma doutrina muito explícita, né? Isaías 55:7 diz o seguinte: buscai, 6 e 7, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então os judeus, eles foram ensinados através de vários livros, inclusive essa cláusula condicionante do pacto, que Deus é um Deus que perdoa. Deus é um Deus misericordioso. Lá em Lamentações também está lá o profeta Jeremias, escreveu em Lamentações 3, o versículo que nós evangélicos gostamos muito de colocar nas nossas caixinhas de promessa. Lamentações 3, 22, 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então, Daniel aqui personificando a nação de Israel, ele apela para a fidelidade de Deus. Deus é um Deus misericordioso, Deus é um Deus fiel, e ele sabe que só Deus tem a solucionática para essa problemática. Como já diria o artilheiro beija-flor, o da Maravilha. Ele sabia, só Deus tem a solucionática. Então é a ele que eu vou recorrer. Ele é rico em perdoar, ele é fiel, ele é misericordioso. Aí ele se dirige a Deus. Olha como é que ele faz a oração dele. Verso 4. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Yahweh, Javé, Jeová. Ou seja, aqui ele está se apresentando a Deus. Lá no verso 2 e 3. Aqui no verso 4, depois de ele ter apelado ao Deus, o Deus que guarda o pacto, ele se dirige ao Deus poderoso. Eu me enganei aqui, ele está chamando o Adonai Elohim, o Senhor que manda, o Senhor que é poderoso. Ou seja, ele está se colocando no seu lugar, ele está numa atitude de absoluta humildade. Adonai Elohim, Deus grande e temível, que guarda as alianças e a misericórdia. Ele está apelando para a fidelidade de Deus. O Senhor guarda o pacto. Nós não guardamos, não. Nós pisamos na bola, mas o Senhor guarda. Para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. E observa que ele se aproximou de Deus, do Senhor Deus. Voltei o meu rosto ao Adonai Elohim para o buscar com oração e súplica, com jejum e pano de saco. Ou seja, ele está numa atitude de absoluta humildade. Jejum, pano de saco e cinza. Ou seja, Daniel se joga na presença de Deus numa atitude de duas atitudes aqui. A sua própria finitude, jejum, pano de saco e cinza, chega na humildade, na sandalinha da humildade, na miúda, como se diz, e reconhecendo que Deus é aquele todo-poderoso, ele é o Adonai Elohim. Apesar que o Deus do pacto é o Yahweh, o Javé, mas aqui ele se dirige a Adonai Elohim, que Adonai é Senhor, e Elohim é aquele que tem poder. Então ele está enfatizando a soberania de Deus, ele está reconhecendo que o Adonai Elohim é aquele que tem todo o poder, que tem todo o direito de mandar, porque o pacto sinaítico, o pacto mosaico, ele não apenas regula a relação marido-mulher, mas ele também regula a relação senhor-escravo, o que manda e o que obedece. Então ele está se aproximando e falou: patrão, eu pisei na bola e não bati meu ponto, mas eu sei que sou um Deus rico em perdoar, então me ajuda e me perdoa. Amém? Nós vamos encerrar um pouquinho mais cedo, que o pastor tem alguns avisos agêndicos para fazer,
Então nós vamos encerrar hoje e na semana que vem a gente prossegue mesmo, nós vamos ver a profundidade da oração de Daniel, que foi ampla e minuciosa. Foi linda, no hebraico ela é linda. Amém?